Boa noite. É uma alegria estar aqui nesta igreja. Tive já a oportunidade de estar aqui uma vez, na formatura do Cibima. Não conhecia ainda a Igreja Manancial, mas era um sonho, né? Conhecer essa igreja, uma igreja que preserva bem a doutrina do Evangelho. E uma coisa que eu quero considerar aqui, irmãos, eu já andei em muita igreja, eu sou novo, 31, pastor Kelso. Aumentou 2, uma criança, né? Mas, irmãos, eu nunca vi cânticos tão bem entoados. É uma coisa impressionante, né? Louvado seja Deus, a vida do pastor Jaime, né? E de todos os instrumentistas, esse coral maravilhoso. Eu vi ali com a equipe de Horizonte, eu olhava para eles, estavam com os olhos fechados, né? E só apreciando a boa música com a boa teologia, sendo bem tocada, né, bem cantada. Deus seja louvado pelas maravilhas, né, dos cânticos aqui entoados ao nome dele. No céu vai ser semelhante, tá bom? Então, irmãos, eu quero poder trazer a palavra de Deus de uma forma que seja entendido, né? Obviamente, seja bíblico. E deixa eu só apresentar ao pessoal que veio comigo, né? Deixa eu apresentar ali minha esposa, a Suziane, pedir que ela fique de pé. Pedir ali minha esposa. Louvo a Deus pela vida dela. E vou pedir também todos os de Horizonte. A Rosária pode ficar também, Ana? Não, a Rosária não. Ali o Robson, né? O seu filho Israel. Tem ali a Leide do lado. Ali a Regina está lá atrás, tá bom? Aí tem ali a Gleice, o filhinho, o Marco Joel e a Maria ali do lado, tá bom? E eu acho que eles vão querer voltar mais vezes, né? Então, é uma alegria estar aqui com eles e espero que esses dias sejam dias proveitosos para as suas vidas e para a minha vida. Eu quero iniciar lendo um texto e se vocês esperavam que eu pregasse muito no Novo Testamento, eu tive aula com Valnei. E Valnei ensina a gente a amar o Antigo Testamento também, tá bom? E nós vamos meditar esses dias um pouco no Antigo Testamento. Eu quero chamar a sua atenção para um texto em Esdras, capítulo 9. Esse é o texto que nós vamos meditar esta noite. Esdras, capítulo 9. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Senhor de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar-te a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus.
Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade a outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e deixeis por herança os vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém aqui possa estar na tua presença por causa disto. Vamos orar? Senhor Deus, Pai grande e bondoso, cheio de graça e misericórdia, Deus que exerce amor e bondade para conosco. E esta é a razão de não sermos destruídos. Nos achegamos a Ti, Deus, esta noite, cientes da nossa condição de pecadores e cientes da majestade do Teu nome. Então, Pai, não temos outra forma de nos aproximar de Ti, senão humilhados, constrangidos. E assim, Deus, solicitar a Tua misericórdia e o Teu amor. Ó Pai, eu Te peço que nesta noite eu seja aqui um instrumento em Tuas mãos e de forma bíblica, didática, auxiliar meus irmãos no entendimento da Tua palavra, para que assim, Deus, eles frutifiquem, eles sejam aperfeiçoados e, acima de tudo isto, o Teu nome receba a glória devida. Em Cristo é que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém e amém. Irmãos, o título que eu dei, o tema para esta noite é duas vezes constrangido. O tema proposto para esta conferência de aniversário é o amor de Cristo nos constrange. E eu gostaria de apresentar essa noite pelo menos duas frentes que eu e você, diariamente, devemos estar constrangidos. Eu quero iniciar falando de algo que aconteceu comigo e meu irmão. Éramos criança, morávamos em uma cidade chamada Pentecostes. Alguém conhece Pentecostes? Aqui alguns, né? Passei um tempinho lá em Pentecostes
e aconteceu algo muito inusitado lá. Éramos pequenininhos, né? Em torno de 6, 7 anos, e meu pai tinha uma pessoa com muito apreço, né? Era o gerente da empresa em que ele trabalhava, uma pessoa muito querida por meu pai, o havia abençoado várias vezes, havia servido ele muitas vezes, e meu pai tinha uma dívida para com aquele homem. Então ele pegou, chamou eu e meu irmão, o Elvis, e pediu que nós escolhêssemos alguns cajus. Caju, né? E eu e meu irmão, obedientes, fomos até, né, os cajueiros e fomos apanhar alguns cajus. Só que à medida que nós apanhávamos os cajus, né, nós olhávamos para a castanha. Aí o Elvis, vamos tirar as castanhas? Aí ele, bora. E nós começamos a tirar as castanhas, né? Tiramos as castanhas, a gente dá só o caju, meu pai pediu caju, né? E entregamos os cajus, né? Na sacolinha fechada, porque ninguém é besta, né? Vai que meu pai veja que os cajus estão sem a castanha. Só que o problema é que o gerente chegou e perguntou depois, Almeida, né? Nome do meu pai, e esses cajus não tem castanha não? E meu pai, tem. Mas chegou tudo sem castanha lá em casa, né? Eu abri a sacola, estava tudo sem castanha. Meu pai ficou muito constrangido. Muito constrangido. E nos chamou, conversou conosco, colocou aquele senhor na nossa frente e disse que pedíssemos perdão a ele por aquele constrangimento. E meu pai ficou constrangido 2 vezes. Primeiro constrangido porque aquele homem o havia abençoado por várias vezes, em várias ocasiões, dado trabalho, dado condições para que meu pai sustentasse a família, uma vez que ele era o gerente. E ficou constrangido ainda pela forma displicente com que tratamos ele, né? Tirando ali as castanhas para assar e comer mais tarde, né? Que coisa triste. Então, meu pai ficou duplamente constrangido. E eu entendi, né, que nós podemos ficar 2 vezes constrangido. Primeiramente, constrangido pela forma com que as pessoas nos abençoam e também com a forma, né, muitas vezes com desprezo com que tratamos as pessoas. Irmãos, com Deus é assim também. E Esdras, nesse capítulo, tem muito a nos ensinar. Esse homem está extremamente constrangido com aquilo que ele tem recebido da parte de Deus. A nação de Israel havia retornado do cativeiro babilônico, foram 70 anos sob o poder da Babilônia, foram 70 anos de cativeiro, foram 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias, e agora esse povo de volta está novamente na sua terra, tendo a possibilidade de reconstruir o templo, reconstruir os muros posteriormente, uma reforma espiritual ocorrendo, e estamos ali no meio de uma, né, alegria contagiante por tudo aquilo que Deus havia feito com aquele povo, e ao mesmo tempo nós temos um povo que está se afastando de Deus em desobediência ao Senhor, e duplamente Esdras se sentiu constrangido. Eu espero poder transmitir a palavra de Deus esta noite com a beleza que provavelmente Esdras, o autor, estruturou esse texto. E eu peço, se eu for aqui muito técnico, algumas vezes eu vou pedir perdão, mas eu quero poder expressar, assim como os cânticos aqui foram belos e dá trabalho, não dá, pastor Jaime? Dá trabalho, pessoal. Não é fácil, não, tá bom? E eu quero que vocês apreciem a beleza com que o autor estruturou esse texto. É algo magnífico, tá bom? E se eu for, né, entediante aqui, eu vou estar quebrando o gelo aqui, tentando ajudá-los nesse sentido, tá bom? Então, 2 vezes constrangido é o tema aqui desta noite. Se passarem aí, me passou? É para baixo, obrigado. Pronto. Irmãos, eu tenho aqui pelo menos 3 tópicos para tratar com vocês esta noite. Conteúdo, estrutura e uma reflexão teológica desse texto. E eu espero poder ser aqui bem didático para ajudá-los, tá bom? Primeiro eu quero ler aqui esse pequeno texto. É interessante como o autor dessa obra,
Esdras, Neemias, ele estrutura, né, essa obra. Na nossa tradução, nós temos aí, né, 2 livros, mas originalmente esses 2 livros são um livro só, tá bom? E nós precisamos entender essa verdade para bem compreender o texto. O autor divide sua história em 2 seções, né? Esdras, muito provavelmente, a cultura, né, judaica atribui a ele esta obra, assim como Crônicas também, né? E ele divide essa história em 2 seções. A seção 1, ela vai do capítulo 1, verso 1, até Neemias capítulo 7, verso 3. Essa é a seção 1. E está estruturada essa primeira seção em 3 grandes regressos. São 3 grandes regressos que são aqui narrados nesta primeira parte. O primeiro regresso é liderado por Sesbazar e seu sobrinho Zorobabel, 538 a 530, aproximadamente. O segundo regresso é com Esdras, sacerdote e escriba, em 458, isso conforme Esdras 7:10, né? A reforma que ele se propôs a fazer em Israel, com aqueles que haviam voltado do exílio, e você tem um outro regresso, um outro retorno, um retorno com Neemias, em 445. Neemias veio aqui, né, pela terceira vez, foi um outro regresso do povo que estava cativo. A seção 2, outra seção importante, que vai de Neemias capítulo 7, verso 4, até capítulo 13, verso 31. E essa segunda parte, né, ela trata da renovação e das reformas da comunidade restaurada. Houveram várias reformas, e essa segunda parte se propõe a falar destas reformas. O nosso texto, é interessante observarmos, o nosso texto se encontra dentro da seção 1, dentro dessa seção que mostra os regressos aqui, o retorno da nação de Israel para a terra que era sua, a terra que Deus lhes havia dado. Nosso texto se encontra dentro da seção 1, cujo foco são os 3 retornos do povo, o que notoriamente gerou obrigações da nação para com o seu Deus, ou seja, constrangimento. Né? O constrangimento são obrigações, nós ficamos obrigados a. E é isso que é a expressão, quando você diz, né, obrigado. O que é que você está dizendo para aquela pessoa? Eu estou obrigado a você. Né? Você me faz uma gentileza, aí eu digo, obrigado. E o sentido da palavra é, eu estou obrigado a você, eu estou lhe devendo. Entende isso? Eu estou lhe devendo algo. Né? Estou te devendo uma. É isso que a expressão obrigado quer dizer. Então, a nação de Israel se sentia obrigada, constrangida. O povo estava retornando conforme Deus havia dito. O povo havia saído do cativeiro por mão poderosa de Deus, por mandato de Ciro, Deus atuando no coração daquele homem, permitindo o retorno. Então aquele povo estava se sentindo obrigado, constrangido, por conta daquela bênção que Deus havia feito para com eles. Ficaram constrangidos por conta da benevolência de Deus. Estima-se que aproximadamente 50 mil pessoas estiveram retornando neste período para Israel. Então eram 50 mil constrangidos. 50 mil pessoas israelitas aproximadamente que poderiam olhar para trás e dizer, louvado seja Deus por suas maravilhas, louvado seja Deus por sua graça, louvado seja Deus pelo seu favor, a sua benevolência. Deus nos trouxe de volta quando nenhuma expectativa havia. Estamos todos submetidos ao cativeiro, não temos força, não temos como reagir, não temos capacidade bélica, não temos capacidade numérica, não temos. E de forma milagrosa, Deus traz o povo novamente. Então, essa primeira sessão, que narra os retornos, notoriamente também narra a forma como a nação de Israel se sentia obrigada, constrangida, por conta de tudo aquilo que Deus havia feito para com aquele povo. Uma forma de observarmos a beleza desse retorno são através das estruturas do texto. E é isso que
notoriamente é belo na literatura hebraica. A estrutura, como o autor ali, ele enquadra o seu texto. Então, no capítulo 1 e 2, você tem um regresso sob a liderança de Zorobabel, um governador que é autorizado a trazer ali juntamente consigo muitos da nação de Israel que estavam no cativeiro. Então, capítulo 1 e 2, você tem um regresso sob a liderança de Zorobabel, caracterizado como um segundo êxodo. O êxodo se tornou muito ilustrativo para o autor aqui da obra chamada Esdras. E ele utiliza muitas figuras do êxodo com a tentativa de se assemelhar a estes retornos. Né? Ele usa muitas ilustrações, muitas figuras do êxodo para identificar-se com aquele evento grandioso que Deus havia feito na nação de Israel. Então, capítulo 1 e 2, você tem esse primeiro retorno do povo com Zorobabel, né? E caracterizando um segundo êxodo aqui, uma segunda saída, né, de um império opressor que agora está permitindo o povo ir adorar a Deus na sua terra. Capítulo 3 e 6, aqui, você tem a reconstrução do templo. Eles estão envolvidos na reconstrução do templo. Isso é narrado, capítulo 3 a 6. Também os profetas, né? Profetas pós-exílio narram também como se deu esta reforma. Aqui Esdras, ele não menciona os desafios tão fortes, né? A indolência do povo, a preguiça do povo, o egoísmo do povo, né? Em reconstruir o templo. Mas Ageu e Zacarias mencionam isso com muita veemência. Esdras não coloca isso aqui, mas você tem como se deu a reforma. Capítulo 3, verso 1, você tem ali as bases, como se deram, e eles iniciaram pelo altar, o altar do sacrifício, e ali já puderam iniciar fazendo os sacrifícios, adorando a Deus, enquanto retornavam para a terra. Então, capítulo 3 e 6, você tem essa reconstrução do templo. No capítulo 7 e 8, relacionando-se com os capítulos 1 e 2, você tem um regresso sob a liderança de Esdras. Né? Esse regresso, aproximadamente 18 anos depois do primeiro regresso. Caracterizado também como um segundo êxodo. É interessante, e nós vamos, né, em outra oportunidade, se Deus permitir, ver como ele procura se identificar com o êxodo, com aquilo que ocorreu lá narrado no livro do Êxodo. E nós temos aqui, por fim, temos capítulos 9 e 10, que trata sobre a reconstrução da comunidade, a reconstrução espiritual da comunidade e o constrangimento. O capítulo 9 é um capítulo de constrangimento, capítulo 9 e capítulo 10. Nós não vamos entrar muito no capítulo 10, mas vou também citá-lo aqui em alguns momentos e ler. Então você tem essa estrutura aqui, essa estrutura, esses textos se relacionando, capítulo 1 e capítulo 2 relacionando-se com 7 e 8, capítulo 3 e 6 relacionando-se com os capítulos 9 e 10, o que segue a estrutura deste livro. Temos ainda aqui uma estrutura do texto. Eu quero que você perceba a beleza, como o autor estruturou esse texto. Tá bom? E aqui, à medida em que formos observando a estrutura, eu quero me deter também na leitura do texto e explicando algumas peculiaridades aqui e aplicá-la na nossa vida. Então, a estrutura do texto, o capítulo 9 e o capítulo 10, eles estão relacionados, tá bom? Eles fazem parte de uma unidade e não tem como separá-los. E essa unidade, ela fica percebida pela estrutura que o autor encaixou elas. Aqui no capítulo 9, né, verso 1 e 2, nós vamos ter o relatório sobre o problema do casamento misto. Você tem um relatório, alguns príncipes chegam para Esdras, Esdras estava envolvido na reforma, estava ali, né, encabeçando uma reforma espiritual, e ele é informado sobre um problema de casamento misto. No capítulo 9, verso 1, texto que já fizemos a leitura, diz o seguinte: acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo:
O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então, o capítulo 9 inicia com um relatório. Esdras recebe um relatório e o relatório diz respeito a um problema, a um pecado. A nação de Israel, principalmente os que deveriam dar exemplo, príncipes, sacerdotes, levitas, estão envolvidos em um pecado extremamente problemático que já havia gerado problemas para a nação de Israel. Quando a nação de Israel entra na terra prometida, a terra de Canaã, encabeçada ali por Josué, um dos sérios problemas envolvendo aquela nação diz respeito ao fato de tomarem para si mulheres cananeias, mulheres que futuramente desvirtuariam o povo, envolvendo-se com outros povos, caindo no pecado da idolatria, no pecado da imoralidade e tantos outros problemas sérios. Novamente, a nação de Israel, mesmo após um retorno magnífico, por meio do qual Deus demonstra o seu amor, a sua misericórdia, o povo, com pouco tempo, envolve-se com os povos pagãos, o que gera, novamente, juízo da parte de Deus. Então, verso 1 e verso 2, você tem aqui um relatório, e esse relatório é dado por alguns a Esdras. Você tem o verso 3 e o verso 4, que se trata de um lamento, né? Um lamento, voltar um aqui, se trata de um lamento público de Esdras, né? E esse lamento público, ele fica muito notório. Esdras, ele realiza, né, sinais notórios, onde todos poderiam ver, né? Mostrando ou demonstrando sua humilhação, seu constrangimento, sua vergonha diante daquilo que estava acontecendo. Aquele relatório deixou Esdras extremamente constrangido. E os sinais desse constrangimento estão nos versos 3 e 4. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Juntamente com Esdras, alguns se aproximaram, diz o verso 4, aqueles que tremiam das palavras do Senhor de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Então, há juntamente com Esdras um grupo que estava constrangido, que lamentou aquele relatório. Ficaram atônitos, pois sabiam que o Deus que os trouxera de volta era o Deus que os havia levado, conduzido ao cativeiro, submetido à escravidão. E eles ficaram constrangidos, ficaram aqui atônitos, ajuntaram-se. E diz o final do verso 4, Esdras, porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Os versos 3 e 4 expressam o constrangimento e o lamento de homens que entenderam o grande amor de Deus e a forma inadequada de se relacionar com Ele após tão grande misericórdia e bondade da parte do Senhor. A seção C é uma seção um tanto longa para esses versículos, para o capítulo, e narra exatamente a oração deste homem. Esse homem constrangido, abatido, envergonhado, lamentando o pecado do povo, ele passa a orar a Deus. Ele clama ao Senhor. É impressionante o seu lamento. O seu lamento diz respeito a um homem que está extremamente triste, abatido, abalado, lamentando como esse povo ainda tem capacidade
de se colocar naquela condição, em desobediência, em rebelião contra o seu Deus, caindo nos mesmos pecados que seus pais houveram caído, caindo naqueles pecados que levaram todos eles ao cativeiro. Esse homem inicia um lamento, e esse lamento do verso 5 ao verso 15 é impressionante, irmãos. Aqui está o lamento de alguém constrangido. Enquanto eu estudava o texto e me colocava ali, naquela condição, você percebe como as palavras desse homem vêm carregadas de emoção, vêm carregadas de sentimentos, vêm carregada de contrição. Obviamente nós não vamos ter tempo de parar em todos os versículos, mas eu quero ler, e eu peço que à medida em que você leia esse texto, a oração de Esdras, coloque-se também na condição de um humilhado, na condição de alguém que se sente constrangido por receber tanto da parte de Deus. E ainda assim, notoriamente, praticarmos coisas aborrecíveis, coisas horríveis contra este Deus. Verso 5 a verso 15. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar-te a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Ele lembra-se dos seus pais, no verso 7, dizendo que desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em nossas iniquidades, fomos entregues nós, nossos reis, nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, à morte, ao cativeiro, ao roubo, à vergonha, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Até aqui o verso 8, dos versos 5 ao verso 7, o que ele nos mostra é que Israel nunca deixou, nunca abandonou os pecados, sempre esteve em rebelião contra o seu Deus. A história aponta para isso, o cativeiro aponta para isso, a vergonha que o povo foi submetida aponta para isso. E o verso 8 fica a segunda nota de constrangimento desse homem. Por pouco tempo, agora, a tua graça nos foi manifesta. O Senhor nos permitiu voltar para a terra, nos deu estabilidade. Ciro, quando autorizou o retorno do povo, deu juntamente com a autorização prata, ouro. Disse que os povos vizinhos também ofertassem. Deu toda a condição para que a nação de Israel se estabelecesse. Tudo que era necessário. E esse homem diz: por pouco tempo recebemos da tua parte tudo isto. E olha como nós respondemos à tua graça. Olha como nós correspondemos com aquilo que temos recebido. A partir do verso 9, ele torna a falar sobre aquele povo e a sua condição. Porque somos servos. Porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver
Esse homem encontrava-se como morto, juntamente com os seus conterrâneos, juntamente com os israelitas. Se encontravam como mortos, não tinham sua terra, não tinham templo, não tinham esperança. Estavam como mortos. E Deus nos trouxe, atuando no coração do rei da Pérsia, Ciro, para nos reviver, para levantar a casa do Senhor, para restaurar as ruínas em que Israel se encontra, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Deus fez tudo isso. Não é justo, Israel. Não é justo o povo de Israel que estamos fazendo com Deus. Não é justo. Não é justo depois de tanta benevolência, depois de tanto amor. Não é justo depois de algo tão maravilhoso que Deus acabara de fazer, respondermos desta forma. Não é justo. A seção C é outra seção onde, a seção C é a oração de Esdras, né? E aí está na X, né? Pronto. Aí está a confissão de Secanias e o pedido de providência, no capítulo 10. Né? Irmãos, esse homem está constrangido, esse homem está abatido. Esdras se sente aqui envergonhado. O seu povo está vivendo em rebelião contra Deus, apesar de tudo que houvera recebido da parte de Deus. E agora você tem uma confissão de Secanias, no capítulo 10. Né? E eu quero ler com os irmãos brevemente aqui. Olha o que diz. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Esse homem se coloca aqui adiante de Esdras, dizendo: Esdras, ainda há condição, ainda há possibilidade. Então, esses versos do 1 ao 4, é aqui o centro dessa estrutura que o autor propõe. É o centro. Depois, do verso 1 e verso 4, nós vamos perceber o capítulo 10, verso 5, né, que é uma exortação de Esdras e juramento do povo. Lá na parte B, aqui, você tem o lamento de Esdras em particular. Se nos versos 3 e 4 você tem um lamento público, aqui você tem, no capítulo 10, verso 6, um lamento particular, no qual Esdras retira-se, diz o verso 6, Esdras se retirou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Né? Aqui, essa contrição, esse lamento público contrastando com um lamento particular, entrando na câmara, evitando as refeições e ali orando e colocando-se diante de Deus, ainda por conta daquele sério constrangimento. E por fim, você tem os versos 7 a 17, que é a solução para o problema do casamento misto. É apresentada uma solução para este problema, e você tem nos versos 18 a 44, uma lista daqueles que se casaram com estrangeiras e que em breve as enviariam, mandariam embora, e ali solucionando o problema do casamento misto. A estrutura do texto, capítulo 9 e verso 10, só para que os irmãos compreendam, as unidades A e A, conforme apresentamos, elas mostram a progressão da passagem, a dinâmica. Ele recebe um relatório e ele corresponde positivamente com aquele relatório. Como? Despedindo as mulheres, mandando embora, fazendo jus à autoridade que ele havia recebido, e ele manda que aquelas mulheres
vão embora. A parte B e B mostram a seriedade do problema na mente do reformador Esdras e seu coração pastoral. Então você tem na parte B e B, aqui, né? Só voltando para que os irmãos percebam, você tem aqui como um homem de Deus reage ao pecado. Como um homem de Deus, como o reformador Esdras, ele lidar com a seriedade do pecado. Você tem ainda, na parte C, a exortação implícita daquele homem. O seu lamento já é uma exortação ao povo, dizendo: abandonem, corrijam-se, não é justo agir dessa forma. Não é justo. Depois de tudo que temos recebido, então a parte C, né, corresponde aqui, a exortação implícita conduz ao eixo X, né, ao eixo central, com a decisão do povo de renovar a aliança por meio do repúdio às esposas. É uma renovação da aliança. Não é justo fazermos isto. E a unidade X, né, central, ela aponta para isto. Devemos nos separar, devemos nos corrigir, devemos abandonar o pecado e vivermos dignamente, honrando o nosso Deus. Então, com a decisão para renovar a aliança por meio do repúdio às esposas estrangeiras que ameaçam a integridade espiritual da comunidade. Mas, acima de tudo, aquela transgressão caracteriza uma ofensa contra Deus. Aqui eu tenho rapidamente um esboço do capítulo 9. No capítulo 9 você tem, aqui deixa eu passar rapidinho para que os irmãos percebam mais uma vez essa estrutura sendo repetida. Você tem os versos 3 e 5, você tem uma ação narrativa, ele está narrando ali, ele recebe um relatório, e a forma como ele recebe o relatório. Aí no capítulo 10, verso 1, lá no final da estrutura, você tem a ação narrativa, né, dada pelo narrador. É o lamento de Esdras, Esdras está lamentando. A parte B, aí, você tem a confissão geral de culpa e castigo do povo, versos 6 e 7. E essa parte B, ela se relaciona com o capítulo 9, verso 15. Você tem a confissão geral de culpa do povo. O povo confessando os seus pecados, o povo entendendo após o lamento de Esdras que aquilo que eles haviam feito era algo ruim, era algo mal, não era justo. A parte C, versos 8 e 9, você tem provas da misericórdia divina. O verso 8, como acabamos de ler, é Esdras dizendo: acabamos de voltar do cativeiro, acabamos de retornar de 70 anos sob o poder dos impérios babilônico e o império persa. Não é justo. Então você tem na parte C a prova da misericórdia de Deus, capítulo 9, verso 8 e 9. E na parte C, aí, né, a outra parte C, você tem um questionamento sobre a continuidade da misericórdia divina. E eu quero ler com você, capítulo 9, verso 3 e 14. Olha como Esdras, ele se coloca diante da misericórdia divina de Deus. Capítulo 9, verso 13 e 14. Ele diz o seguinte: depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes este restante que escapou. Verso 14. Tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Nós vamos continuar assim. Nós vamos manter-se em rebelião contra o Senhor. E você percebe verso 8 e 9 relacionando com o verso 13 e 14. Você tem verso 8 e 9 as provas da misericórdia de Deus. Retornamos. E verso 14, esse homem dizendo: não é justo. Não é justo que continuemos recebendo essa misericórdia e agindo de forma tão desdenhosa para com Deus. E você tem no centro aí, né, dessa unidade, a confissão específica deste homem. Esse homem confessando os seus pecados.
Ele confessando, contrito, abalado, triste, envergonhado com tudo aquilo. Eu quero que você perceba essas estruturas que são colocadas aqui no texto. Eu sei que eu posso estar sendo chato, mas eu acho que é possível enxergar essa beleza que o autor estrutura, relacionando suas colocações, mostrando aí a sua ideia central, a contrição, o lamento, a falta de respeito do povo para com Deus, a falta de santidade. Diante disso, irmãos, eu gostaria, aqui tinha a última parte, de trazer algumas reflexões sobre esse texto. Algumas reflexões teológicas que você vai também se identificar com elas. A primeira delas é a seguinte: a oração de Esdras se trata de uma pura confissão de pecados. Você não tem deste homem nenhum pedido explícito, senão um pedido de perdão. Dentro desse texto, capítulo 9, dentro dessa estrutura maior, capítulo 9 e 10, você tem um homem que está constrangido, lamentando a forma com que o povo tem ali se relacionado com a graça de Deus. Então, fica aí um aprendizado para nossas vidas. A oração de Esdras trata-se de uma pura confissão de pecados, onde explicitamente não há nenhum pedido, senão o de Deus nos perdoa. Deus, sê propício a nós. Senhor, tem misericórdia desse povo, esse povo mau, esse povo que não tem se relacionado bem com a tua graça, com o teu favor. Outra reflexão desse texto: Esdras rejeita uma atitude de graça barata e inculca à sua comunidade a seriedade do pecado que eles cometeram. Sabe aquela graça barata? Aquela graça que você não paga nada por ela? Aquele tipo de graça que você trata com desprezo? Esdras não. Esdras conhece, sabe que aquele grande amor não pode ser tratado com desprezo. Se muitos em Israel olharam para as bênçãos de Deus, a libertação do cativeiro, a provisão para suas vidas, o retorno, a construção do templo, construção dos muros, reforma espiritual, se muitos ali fizeram descaso com tudo que Deus havia feito, Esdras não. A graça de Deus não pode ser tratada com desprezo. As bênçãos de Deus não podem ser tratadas com desprezo. Não podemos reagir desta forma para tudo que temos recebido da parte de Deus. Não podemos olhar para tudo que Ele fez e tratar dessa forma. Esdras rejeita uma atitude desrespeitosa para com a graça de Deus e coloca na cabeça daquela comunidade que o pecado é coisa séria e que aquilo se configura um desprezo a tudo aquilo que o povo havia recebido. Em terceiro lugar, os reformadores, como Esdras, realizaram seus trabalhos de acordo com a boa vontade e autorização dos monarcas persas, em cuja administração eles serviram. Submeteram-se aos persas, ali recebendo orientação para retornarem, juntamente com todas as benfeitorias que Ciro lhes deu. Então, ele realiza seus trabalhos de acordo com a boa vontade daqueles monarcas. No entanto, Esdras não deixou, de maneira alguma, de ver a mão do Senhor atuando por meio deles.
no capítulo 7, verso 27 e 28, eu quero que os irmãos vejam comigo. Capítulo 7, verso 27 e 28. Olha a quem Esdras atribui aquela graça. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Este homem, ele olha para as autoridades, os monarcas, principalmente para Ciro, responsável pelo seu retorno. Ele olha para eles como benfeitores, mas não deixa de enxergar quem está por trás de tudo isso. A mão de Deus conduzindo, a mão de Deus supervisionando, a graça de Deus os envolvendo e assim permitindo o retorno daquele povo. Irmãos, esse homem ele tem uma compreensão tão clara sobre tudo que ocorre na nossa vida. Não foi Ciro, não foi um rei persa. Quem nos trouxe de volta para a nossa terra foi Deus. Ele é o responsável. Ele é o grande responsável por nos trazer de volta. E desprezar essa graça é uma ofensa direta contra ele. Essa é outra reflexão que nós tiramos desse texto. Uma quarta e última reflexão é: o pesar no coração de Esdras se deu por duas frentes. O constrangimento pelo grande amor de Deus é muito amor. E o constrangimento por não corresponder à obediência, obedientemente a esse amor. Né? São duas frentes que esse homem se constrange. Deus é muito amoroso e nós demos as costas para Ele. Que forma mais desdenhosa de nos corresponder com um grande amor de Deus. Diante disso, eu quero trazer algumas aplicações para a sua vida e para a minha. A primeira delas é a oração, a confissão é indispensável na vida de um servo que entende o grande amor de Deus e se dá conta também da seriedade, da desobediência, do pecado contra Ele. Irmãos, olha, não existe outra forma melhor de lidar com o constrangimento por tudo aquilo que Deus nos tem dado, senão nos colocando humilhados aos pés dele e dizendo: Deus, quanto temos recebido do Senhor. São 55 anos de igreja. É uma história. Nesse mesmo local, pastores que vieram, pastores que passaram, irmãos que vieram, irmãos que passaram, mas uma igreja bíblica, estabelecida, uma igreja que mantém a pregação do evangelho de forma legítima. Louvado seja o nome de Deus. Devemos estar constrangidos. São 50 anos, 55 anos preservando, cuidando, cultivando Deus, supervisionando, atuando em todos os aspectos, parte física, espiritual, emocional. Não tem outra forma, irmão, de reagirmos a este grande amor de Deus, senão constrangidos, senão humilhados. É o nosso local, aos pés do Senhor, dizendo: Deus, com que grande amor o Senhor tem nos amado. Quantas e quantas batalhas se passaram nesses 55 anos.
Quantos choros. Pastor Kelso aí, né, com seus 33 de igreja aqui. Quantos momentos de choro, pastor Kelso? Quantos momentos de dor? Mas podemos olhar para trás e ver um rastro de amor, de cuidado. Deus nos sustentando. Não existe outra forma de um crente constrangido corresponder com essa maravilhosa bênção de Deus, senão nos colocando aos pés dele, ajoelhados e dizendo: Deus, como o Senhor é bom. Glórias sejam dadas ao Senhor. Uma igreja que não foi afetada pelo mundanismo, uma igreja que não está sendo afetada pelas falsas teologias. Louvado seja Deus por isso. Uma outra aplicação que eu quero trazer para mim e você. Irmãos, qualquer reação nossa após pecar, que não venha acompanhada de contrição, arrependimento, lamento e humilhação, revela o desprezo com que tratamos a graça de Deus. Muitos israelitas que retornaram trataram a graça de Deus com desprezo. Não sejamos assim. O nosso pecado é terrível. O nosso pecado é uma ofensa. O nosso pecado é uma agressão. O nosso pecado é uma ofensa direta à majestade, à glória e à beleza de Deus. E qualquer reação nossa, que não seja de humilhação, contrição, infelizmente, trataremos a graça de Deus de forma barata. E olharemos para o nosso pecado como se ele não fosse tão corrosivo, tão prejudicial como ele é de fato. Aplicação 3. Olhar para a política como um mecanismo por meio do qual Deus estabelece seu glorioso plano nos ajuda a melhor nos relacionarmos com o Estado. Esse homem entendia que por trás do Estado, por trás do poder político, estava um Deus gracioso, sustentando, na supervisão de tudo. Esse homem ele olhava para o poder do Estado de sua época e conseguia enxergar por trás a mão de Deus, cuidando, né? Precisamos ter esse consolo, porque se não tivermos, viveremos aí confusos, tristes, abalados, tendo um Deus todo-poderoso no controle, o qual podemos confiar todas estas coisas. 4. O constrangimento fará parte da vida de todo crente fiel que entendeu o grande amor com que Deus nos amou e saberá que seus pecados são terrivelmente agressivos contra o Senhor. Pense nisso, irmãos. Toda essa história de 55 anos, todo esse amor dispensado, ele pode ser tratado com desprezo. Ele pode ser tratado de forma desdenhosa. Não é isso que queremos. O amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a agirmos com lamento, humilharmos-nos, a corresponder com esse amor de forma positiva. Amem esta igreja porque Deus a ama. Cuidem dela porque Deus assim tem cuidado durante todo esse tempo. Amem uns aos outros porque Deus tem amado a cada um de vocês, particularmente. Cuidem uns dos outros. Não desprezem o amor de Deus. Não desonrem aquele que tanto vos ama. Pelo contrário, o seu amor deve gerar em nós constrangimento. Deve nos impulsionar a servirmos mais, a amarmos mais, a
trabalharmos mais, cuidar melhor, cantar melhor, servir melhor. Mas por que eu vou fazer isso? Porque o amor de Deus nos constrange a isso. E caso você não tenha compreendido isso, caso você não saiba que o amor de Deus deve gerar esse tipo de constrangimento que nos impulsiona para uma vida digna da glória e majestade de Deus, infelizmente você não entendeu o Evangelho. Esdras entendia que o seu pecado era terrível, que o amor de Deus o constrangia e que a forma melhor de lidar com tudo isto era correspondendo de forma positiva com aquele grande amor. Irmãos, Deus queira que Jesus volte antes, mas se não voltar, que esse amor lhe constranja para viver uma vida na qual Deus esteja em primeiro lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, Esdras é um exemplo magnífico de alguém constrangido, de alguém que entendeu o grande amor que nos foi dispensado. Senhor, ajuda-nos a enxergar esse amor também, de forma que ele nos constranja a tal ponto de não termos outra reação, senão a de vivermos vidas dignas da tua majestade e da tua glória. Vidas que frutifiquem, que o pecado seja tratado por nós com toda a seriedade que o Senhor o trata. Que nossas vidas sejam exemplos de pessoas constrangidas, que lamentam todo dia o seu pecado e que vivem por tua graça, te servindo com todo amor, prontidão. Ajuda, Deus, a tua igreja. Ajuda essa igreja, Deus, a te honrar. E que esse constrangimento seja o combustível que vai nos fazer a honrar o teu nome, a servirmos ao Senhor com toda a força do nosso ser. Muito obrigado, Pai. Louvamos a Ti, no nome de Jesus. Amém.